Ok, pessoal, tudo bem? Hoje nós vou gravar um vídeo, na verdade, dentro do contexto, do conceito da gestão financeira das empresas e também da gestão de custos. Começar a falar um pouco sobre análise de balanço, análise de demonstrativos financeiros, né? A gente sabe que a função primordial da contabilidade é fornecer informações para tomada de decisão, para tomada de decisão otimizada da melhor forma possível, né? Então, dentro desse conceito, tem algumas ferramentas de análise que a gente vai começar a analisar, que a gente vai começar a ver agora em alguns vídeos, né? Então, por exemplo, hoje eu vou falar sobre análise da liquidez do negócio. A liquidez ela tem a ver com a capacidade financeira da empresa honrar suas contas, o quanto essa empresa tem de caixa ou de geração, ou de potencial de geração de caixa para poder arcar com seus compromissos de curto, médio e longo prazo. Então nós vamos fazer algumas relações aí entre esses conceitos, tá bom? Então vamos lá, já vou passar aqui para um Word, que é um documento em Word para nós estudarmos. Então o que nós vamos falar aqui, ó? Análise de liquidez, o que é análise de liquidez? Quais são os principais indicadores? São 4 principais, né? Liquidez corrente, imediata, seca e geral, tá bom? Então, antes da gente entrar nos indicadores em si, então conceituar um pouco essa questão da análise de liquidez. Então, a análise da liquidez, ela se faz por meio de indicadores estáticos, né? Ou seja, eu pego o balanço patrimonial, eu pego o balancete da empresa ou a demonstração do resultado. Na verdade, liquidez é mais um balanço, né? E analiso e tiro aí indicadores que me possibilitam verificar a capacidade de pagamento das empresas, né? Então, por meio deles, os credores potenciais avaliam o risco de concessão de novo crédito e os atuais verificam se a possibilidade ou não de recebimento, ou seja, avaliam se há a possibilidade de haver uma inadimplência por parte desse cliente, né? Então, é um indicador muito importante utilizado aí por bancos, por credores, justamente para poder entender e chegar a esse número aí e se analisar o potencial de pagamento de contas da empresa. Basicamente, a análise de liquidez vai tratar disso, né? Então, ainda aspectos bem importantes relacionados à análise da liquidez, né? Então, primeiro, eu preciso considerar a qualidade dos itens. Então, por exemplo, eu tenho lá um estoque naquele item. Aquele estoque está com o valor correto? Ele é superavaliado? Aquele estoque é obsoleto? Aquele estoque tem uma parte que já perdeu e a empresa ainda não provisionou a perda daquele estoque? Enfim, aquele estoque é real? Os títulos a receber são todos recebíveis, 100% do que está ali eu vou receber? Então você vê como assim, não basta falar assim, eu cheguei no indicador lá de, minha liquidez é 1,5, por exemplo, minha liquidez corrente, que é ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, descobri que é 1,5, ou seja, para cada real de dívida eu tenho 1,5 para honrar, teoricamente eu honraria a minha dívida e ainda ficaria uma sobra, né? Mas isso é real? Como assim, o que eu tenho que avaliar? Primeiro, a disponibilidade geralmente ela está correta, né? Mas minhas contas a receber, eu vou receber tudo? Outra coisa, que momento que eu vou receber? Né? Vai ter desconto nesse recebimento? Eu vou dar algum desconto para o cliente em momentos de crise, por exemplo? Ou posso oferecer algum desconto para o cliente para ele liquidar alguma parte dessas contas, caso ele esteja com dificuldade? Nós estamos aí em um momento sensível, né? Que se precisa ter essas possibilidades. Então, outra pergunta, meu estoque está numa avaliação correta, né? As provisões de perdas foram todas estimadas, foram lançadas, enfim, tem várias perguntas. Esse estoque realmente é realizável, né? Essa é a questão, assim. Então, é tudo que efetivamente é realizável. Então, primeiro eu vou verificar a qualidade dos itens que eu estou utilizando. Segundo, eu vou avaliar a questão da sincronização aqui, ó. Sincronização entre recebimento e pagamento, né? O recebimento e pagamento estão sincronizados, ou seja, as datas eu recebo antes de pagar, como é que estão meus prazos, né? Então aí a gente já vai meio que juntando com outros tipos de indicadores, por exemplo, os prazos médios de pagamento, de recebimento das vendas, de rotação dos estoques, são prazos importantes para eu poder avaliar se essa liquidez que eu vou calcular realmente ela é verdadeira, se ela realmente é efetiva para a empresa, né? Então é fundamental
Porque o indicador de liquidez, ele é simples, né? Ele não vai falar de datas, ele vai tratar simplesmente de número, né? Vai comparar um número com o outro e boa, né? Então, importante também colocarmos essa questão aí no debate, questão dos prazos, né? Então, a análise do balanço, ela encontra seu ponto mais importante no cálculo e avaliação do significado de indicadores, relacionando principalmente os itens e grupos do balanço e da DRE, que é a demonstração do resultado. E aí eu tenho dois perfis de analistas aí, quando eu vou falar de análise de balanço. Eu tenho um analista externo, que é o que mais sofre muitas vezes, porque a única informação que ele vai ter é o balanço patrimonial e a DRE, que foi divulgado, foi, no caso de algumas empresas, divulgado publicamente e auditado, e o balanço, e o analista interno, não, o analista interno ele pode obter outras informações de cunho gerencial, ele pode ter um analítico das contas, né? Por exemplo, contas a receber, né? Tá lá, conta clientes, né? Tá lá, sei lá, 100 mil. Mas o analista interno, ele tem acesso, por exemplo, à expectativa de perda, ele tem acesso às datas que aquelas contas vão se realizar, enfim. Ele tem alguns privilégios em relação ao analista externo que cuida, que basicamente vai ter balanço patrimonial e demonstração do resultado na mão, demonstrações financeiras, que já são vencidas, né? Então, lembrando que o indicador, na verdade, eu faço uma análise de algo que aconteceu para que eu possa prospectar, trazer perspectivas financeiras interessantes e relevantes para o futuro da empresa, né? Então, os indicadores têm finalidade principal, permitir que o analista extraia tendências e compare com indicadores pré-estabelecidos ou faça comparações de ano para ano. É muito pobre, vale a pena a gente falar aqui, no estudo de indicadores, é muito pobre eu pegar um indicador e utilizar ele simplesmente e isoladamente, né? Falar, minha liquidez é X, né? Então, legal, mas e o resto das informações, né? E os prazos médios? E o endividamento dessa empresa, como é que tá, né? Qual que é a realidade financeira dessa empresa? Qual que é a relação que essa empresa tem entre capital de terceiros e capital próprio? Enfim, tem vários fatores que precisam entrar aí numa questão de análise. Então, quando eu falo de analisar, eu falo de um contexto, tá? Falo de um todo e jamais eu posso imaginar que com um indicador, um puro e simples indicador, eu consiga resolver esse desafio aí tão importante da análise da situação econômico-financeira de uma empresa. Então, são vários fatores importantes que nós precisamos considerar, né? Então, uma vantagem citada na análise primeiro de indicadores é que, se dividindo o valor pelo outro, o efeito da inflação são depurados. De certa forma, sim, né? Então, por exemplo, se eu pego o meu ativo e divido pelo meu passivo, de certa forma, eu depuro a inflação. Por quê? Porque tanto o meu ativo quanto o meu passivo estão influenciados de forma direta aí pelos valores da inflação, né? Pelas questões inflacionárias. Agora, isso acontece basicamente com os índices financeiros, tá? Tem alguns que acabam não conseguindo ter essa vantagem. Então, realmente, eu preciso tratar com a questão da inflação antes de partir para uma análise mais precisa dos indicadores da empresa, ou para o cálculo, mesmo para o cálculo, né? Um pré-cálculo seria justamente fazer essas tratativas com inflação. Então, a periodicidade de análise depende dos objetivos que se pretende alcançar. Então, cada quanto tempo eu devo analisar o balanço da minha empresa, cada quanto tempo eu devo analisar a DRE da minha empresa? Depende do que eu estou buscando, depende do que eu preciso. Eu posso fazer no trimestral, fazer no anual sempre é um problema, né? Porque você trabalha com informação vencida, às vezes você não consegue atuar. Lembrando que os indicadores, eles não indicam, né? Eles indicam caminhos para você poder trazer melhorias. Na verdade, as melhorias vão ser resultado de uma atuação gerencial junto à contabilidade, junto à gestão financeira, aos processos produtivos. Então, o indicador ele vai trazer muito disso, né? Então, quão eficientes os processos produtivos são para gerar bons indicadores ou não, né? Então, são vários fatores que se deve considerar aí na tratativa com indicadores, tá bom? Então, vamos falar dos principais indicadores de liquidez agora. Então, lembra que os indicadores de liquidez, o que eles mensuram? Eles mensuram a capacidade financeira da empresa, capacidade financeira de honrar com seus compromissos estabelecidos, né? Então, o primeiro indicador que nós temos aí nesse grupo é o indicador de liquidez corrente. Tá? Então, a liquidez corrente ela mostra a capacidade de pagamento de curto prazo da empresa e, teoricamente,
o risco, se o risco de crédito será maior à medida que ele seja menor. Então, quanto maior essa empresa, é, é, quanto menor o indicador de liquidez, maior será então o seu risco de crédito, né? Então, olha só, o cálculo desse índice parte de uma posição estática, que é na data do encerramento da demonstração do balanço, sendo, portanto, passível de distorções quanto à realidade. Então, ele pode sim ter distorções na sua realidade. Geralmente, ele indica quanto existe de ativo circulante para cada unidade monetária de dívida. Então, ele é dado pela seguinte equação aí, ó. LC, né, que a gente vai chamar, é igual a C dividido pelo PC, ou seja, ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, tem aqui as definições, né, sendo AC ativo circulante, PC passivo circulante. Então, da aplicação dessa fórmula, o que a gente consegue resultar? Primeiro, se for igual a 1, que representa vai representar o quê? R$1 de ativo circulante para cada real de passivo circulante. Então, 1 por 1 eu tenho uma cobertura plena, mas sem folga nenhuma, do meu passivo circulante. Lembrando que o ativo circulante, passivo circulante, são os compromissos que são vencíveis, né, no exercício anterior. Então, estou olhando para o próximo ano aqui, de certa forma. Como eu já estou em 31/12, né, quando eu faço as análises, se eu estou em 31/12, se eu faço análise no balanço anual, fechamento do balanço anual, levando em conta que é uma empresa que segue a contabilidade no Brasil, por exemplo, que se encerra juntamente com o exercício fiscal, o exercício contábil se encerra também com o ano vigente, né? Então, 31/12 é a data oficial para encerramento de demonstrações financeiras no Brasil. Você pode pegar outras realidades, Estados Unidos, junho, se não me engano, alguns países setembro, alguns países a gente vai analisar um balanço aqui daqui a pouco que trata com março, né, com o mês de março, enfim, tem N situações aí para a gente considerar no aspecto de análise. Mas, via de regra, é isso, tá bom? Então, é naquele dia, é aquela condição naquele dia. Eu tenho uma perda, a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Eu posso ter uma perda histórica nesse sentido, eu posso ter uma perda de prazos aí, então vale a pena nós trabalharmos um pouco e pensarmos um pouco nisso, e eu vou trazer um exemplo sobre isso, tá? Então, se ele for igual a 1, representa que ele tem uma cobertura 1 para 1, fechou, né? Se ele for menor que 1, significa que ele não atende às exigências do que vai ser pago. Então, isso aqui indica uma liquidez corrente ruim, né? Uma liquidez corrente desafiadora. Lembrando que no ativo circulante tem vários elementos que, de novo, né, volto a enfatizar, nem todos podem ser plenamente realizáveis, né? Então, é importante esse tipo de análise também. Então, sendo menor que 1, o risco de crédito da empresa é maior. Se for maior que 1, significa que ele é mais do que suficiente para cobrir as obrigações do passivo circulante, né? Então, esse indicador relaciona o quanto dispomos imediatamente de disponíveis e conversíveis de curto prazo em dinheiro com relação às dívidas de curto prazo. É um índice muito divulgado, provavelmente seja o mais utilizado aí e muito considerado como indicador da situação da liquidez da empresa. Então, apesar dele dele ter todas essas deficiências que foram citadas aqui, né, ele é razoavelmente utilizado aí por credores, por banco, pelas próprias empresas aí para analisar a liquidez de cada negócio, né? Então, vale a pena considerar que no numerador estão excluídos itens como numerador em cima, né, no ativo circulante, aqui no caso, né, numerador, ativo circulante, disponibilidades, valores a curto prazo, estoque e despesas pagas antecipadamente. Então, se há antecipação de despesas, vai estar aqui também, né? No denominador estão incluídas as dívidas e obrigações vencíveis num curto prazo, né? Então, denominador passivo circulante. Aqui a gente já viu a fórmula, tá bom? A inclusão dos estoques no numerador pode diminuir a validade do indicador como indicador de liquidez. Por quê? Porque o estoque, para ele ser líquido, primeiro eu preciso vender e depois eu preciso receber, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui no Excel, só para a gente tratar. Deixa eu achar a tela aqui do Excel. Então olha que exemplo interessante aqui que nós temos, né? Então deixa eu aumentar a fonte aqui para a gente poder enxergar. Está aqui aparecendo para vocês. Poder enxergar numa boa, né? Então olha só. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Olha só.
Certa empresa mantém, então aqui é um exemplo de liquidez corrente, tá? Liquidez corrente. Então, certa empresa mantém em T0, né, período zero, um disponível de 100 mil. Tá aqui, ó, disponibilidade de 100 mil. Eu coloquei até na linha do tempo aqui, tá? Para a gente poder fazer uma análise mais cuidadosa e mais minuciosa da liquidez corrente e entender que nem sempre ela pode ser simplória, né? Eu preciso fazer ela com de forma mais apurada para eu realmente ter um valor verdadeiro da liquidez corrente. Olha só, uma coisa que é importante, quem tem acesso à informação para esse tipo de indicador, normalmente vai ser o analista interno. Então vai ser aquela pessoa, aquele contador que trabalha na empresa ou gestor, né? Trabalha dentro da empresa e que tem acesso a essas informações que eu vou citar aqui, né? Prazo da vencimento das contas, quando que as contas a receber vencem, quando que elas efetivamente se transformam em dinheiro, né? Então, liquidez vai tratar disso, tá? Tá lá, de novo, a certa empresa mantém T0 um disponível de 100 mil. Os valores a receber são de 450 mil com os seguintes vencimentos: 100 mil daqui 30 dias, 170 em 60 dias, 180 em 90 dias. Então, vamos lançar isso aqui. Então, contas a receber daqui, ó lá, tá vendo aqui eu estou no zero, período zero aqui, 0 dias, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá, para ficar mais visível. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho contas a receber daqui a 30 dias, 100 mil. Cento e setenta e 180. 170 mil. E 180 mil em 90 dias. Somando os três aí, 450 mil. Perfeito. Então, beleza. Aí eu tenho um estoque, tá aqui, para ser vendido, que vai demorar 30 dias para vender, em média. Vamos considerar que a empresa somente vende a prazo, aqui para a nossa análise. Uma vez se transformando em recebíveis, com 30% de lucro, então após a venda, com 30% de lucro, vou ter essas três expectativas de recebimentos aqui, né? 29.900 em 30 dias, pode me acompanhar aqui, ó. 49.111 em 60 dias e 50.989 em 90 dias. Então, a gente vai aqui lançar esses valores. Então, esse estoque vai sumir daqui a pouco, tá bom? E aí nós vamos então calcular esses possíveis recebimentos aqui. Então, vamos lá. Então, com 30 dias então com 60 dias, esses recursos vão entrar na empresa. Então, 29.900, 49.111 é uma forma aqui de parcelar aqui do exemplo, né? E 50.989. 50.989. Beleza, tá ótimo, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui de informação, né? Por outro lado, a provisão para crédito e liquidação de 10% sobre todos os saldos de contas a receber em cada data. Aqui mais por simplificação, tá bom? Os valores a pagar são de 325 mil, valor atual do passivo. Aqui. 325 mil, que é o valor hoje no período zero. E a taxa adequada de desconto aqui, tanto dos ativos quanto dos passivos, é 3% ao mês. Então, como que eu analiso a posição de liquidez da empresa? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu posso fazer é simplesmente fazer um indicador aí de forma bem simplista, né? Ou seja, eu somo tudo que eu tenho, o que eu já tenho projetado no período hoje, né? E divido. Então, lembra o seguinte, tá? Aqui deu 130 mil, né? A soma a venda desse estoque, se a gente ver aqui embaixo, ó. 130 mil, porque é a informação que o exercício traz, ó. O estoque de valor de 100 mil, vai demorar 30 dias em média para se transformar em venda. Depois de 30, mais 30 para começar a receber, né? Então 60 dias. E se transformando com 30% do lucro. Então, eu fiz uma conta bem simples, né? Que 100 mil vai virar 130 mil. Então, esse estoque vai sumir. E aí, vou ter 130 mil aqui de expectativa de recebimentos. Bom,
Se a gente fizer uma análise bem simples da liquidez dessa empresa, aí, da liquidez chamada corrente, né? Uma análise bem simplória aí. Como que fica então esse primeiro momento? Eu vou somar os ativos circulantes e dividir pelo passivo circulante, né? Então eu coloquei até aqui embaixo, a liquidez corrente sem atualização. Então ela vai ser igual. Vou abrir um parênteses. O que eu vou somar? Os 100 mil de disponibilidade mais os estoques mais essas três contas a receber que eu tenho aqui. Lembra que no período zero eu ainda não realizei essa venda, né? E vou dividir pelo meu passivo circulante, 325 mil. Olha lá. Então, minha liquidez corrente é 2. O que significa? Para cada unidade de PC, passivo circulante, eu tenho 2 de cobertura. Ou para cada real eu tenho R$2, enfim. Teoricamente seria aí, deixa eu destacar aqui a corzinha para a gente poder ver. Ou teoricamente aí seria uma condição bastante interessante, né? Mas a grande questão é a seguinte: essa condição é realizável, né? Então é uma condição que realmente ela existe, ela é uma análise completa, enfim, ela faz sentido, né? No decorrer do tempo. É uma pergunta que agora a gente vai começar a considerar, né? Então, mas beleza, sem atualização, tá aqui, tá feitinho, bonitinho aqui, né? Então nós temos aí um valor aí a utilizar. É uma análise? É uma análise, né? Um banco, por exemplo, pode pegar essa análise aqui e usá-la. E é até vantajoso para a empresa, né? A empresa consegue obter o seu crédito aí com maior facilidade e com menor taxa de juros, porque lembra assim, quanto maior o risco também de crédito, maior costumam ser as taxas de juros, né? Mas aqui, enfim, liquidez da empresa é 2, né? Ou pode ser representado em dinheiro, tá? Também muitos livros, muita literatura aí vai representar isso aqui em dinheiro com muita naturalidade, tá bom? Aí vamos lá, gente. Então agora a gente vai partir para uma análise um pouco mais minuciosa, um pouco mais detalhada, descontando, trazendo valor presente, descontando aí possíveis PSLD, né, que é provisão estimada com crédito de liquidação duvidosa, enfim, que é a famosa provisão do calote, né? Perda estimada, na verdade, não é mais provisão, é perda estimada que a gente chama, né? Então, aqui eu vou trazer os valores líquidos e depois os valores atuais, considerando a taxa de desconto de 3% ao mês. Tem mais isso também, a gente vai reavaliar a liquidez da empresa. É uma avaliação mais honesta, mais completa, né? Mais clara, né? Então, vamos lá, o que eu tenho aqui? Bom, no período zero, esse estoque vai sumir daqui, né? Então, o que eu vou ter de valores líquidos, né? Eu vou ter essa disponibilidade aqui de 100 mil, já está aqui, né? E também de valor atual vai ser igual, porque eu não vou aplicar desconto sobre o período zero, né? Já estou no período a considerando. Então, eu estou trazendo a valor presente todos os valores que eu vou ter lá na frente para receber a uma taxa, tá bom? Mas vamos lá. Então, o estoque vai sumir, ok? Vamos fazer a PSLD. A PSLD é 10%, né? Então, olha lá, 100 mil aqui, vezes 10%, 10 mil, né? Aí, eu também vou ter uma perda. Nesses 60 dias, eu vou ter dois títulos. Então, eu vou somar os dois. O 170 mais o 29.900. Fazer vezes 10%. Então, essa vai ser a minha perda estimada nesse período. Mesma coisa eu vou fazer no contas a receber dos 90 dias, né? Vezes 10. Não posso esquecer de pôr o parênteses aqui para calcular, tá, gente? Acho que dá para enxergar bem aí, né? Nós estamos aí usando aí o parênteses para ficar mais fácil. Então, eu somo os dois valores e aplico 10%, que é a minha... Opa, vezes 10%, senão fica um número absurdo, né? 10%. E a mesma coisa no último aqui, ó. Então, ele vezes 10%. Esquece uma coisa, aí vai ficar tentando
te trazer uma solução. Então tá aqui, ó, PCLD, já fiz aqui. Então esse é um valor que não é recebível, né? Se é uma média, esse 10% provavelmente seja uma média de perda que a empresa já tem, a PCLD geralmente é calculada assim. Então isso aqui é um valor que na prática ele já não é possível de ser realizado, tá? Então não é realizável. Bom, aí eu vou então calcular o valor líquido, né? Então meu valor líquido vai ser o valor do contas a receber menos a PSLD, né? E aqui eu vou ter mais, eu vou somar as duas e vou subtrair o PSLD. Agora se eu arrastar do lado aqui já vai funcionar, né? Uma análise diferente, viu gente? Uma análise aí mais cautelosa, mais cuidadosa aí da nossa liquidez, né? Ok. Bom, não acabou ainda, né? Então, eu considerei a famosa PSLD, né? Que é a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa. Levei ela em consideração aqui para apurar os valores líquidos, né? Então, só uma coisa, tá, gente? Isso aqui vale muito a pena eu comentar o seguinte. Isso aqui de forma alguma interfere na questão da escrituração dessas contas, na questão dos lançamentos contábeis. Isso aqui é uma análise. Tá? Isso aqui é uma análise que vai se aproximar mais do mundo real do que a própria demonstração financeira. A demonstração financeira, registrada pelo regime de competência, registrada todos os princípios contábeis aí. Nós já gravamos vídeo para falar dessa grande diferença entre a contabilidade gerencial e a contabilidade financeira, né? Então são diferentes. Contabilidade financeira é toda normatizada, então é importante a gente frisar bem isso, enquanto que a contabilidade gerencial, junto com a contabilidade de custos, vem justamente para permitir essas análises, para permitir essas situações aí de realização de valores dentro da empresa e etc., no caso de liquidez, de se entender precisamente como que é a liquidez da empresa. Então tem uma grande diferença aqui. Então isso aqui eu não vou escriturar esse tipo de procedimento que eu estou fazendo aqui. Isso aqui é um procedimento gerencial, tá bom? Então beleza, então já entendido isso que vale a pena a gente comentar, né? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trazer esses valores a valor presente, né? Então é como trazê-los para a data de hoje, né? Aplicando uma taxa de desconto de 3% a mês. Então, como que eu faço isso? Eu pego o valor e divido por 1 mais a taxa elevada ao período. Tá? Então, por exemplo, primeiro período aqui, eu vou pegar lá os 90 mil, vou dividir por 1,03, que é 1 mais 3%, elevado ao primeiro período. O elevado aqui no Excel a gente utiliza o acento circunflexo, né? Cadê o danado? Achei. Elevado a 1. Tá vendo? Dá para você ver certinho a fórmula aqui, ó. Os 90 mil dividido por 1,03 elevado a 1 obtém esse valor líquido. O segundo valor, eu vou pegar esse valor, vou dividir por 1,03 elevado a 2. Porque aqui eu tenho um período após o hoje, eu estou com agora o segundo período após o hoje está aqui. Agora eu tenho, ó lá, 1, 2, no terceiro período, vou fazer igual ao valor dividido por 1,03 elevado a 3. Então, lá, estamos fazendo isso. E o último, o valor dividido por 1,03 elevado a 4. Então, estou trazendo todos eles a valor presente. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho os valores atuais do meu ativo circulante, certo? Então, vou até pôr uma soma aqui, só para a gente... Olha lá. Valor atual do meu ativo circulante, valor atual do AC, 586.435,95. Por que eu estou chamando de valor atual? Porque aqui eu já descontei. O que eu já descontei? Eu já descontei a expectativa de perda, a perda estimada, ou seja, de todo esse valor, 10% eu não vou realizar, descontei.
e trouxe o valor presente, né? Então fiz também o desconto considerando a questão financeira do tempo, né? E aí no caso 3% ao mês. Claro que uma taxa alta, mas aqui é só um exemplo também, né, pessoal? Principalmente para o contexto econômico que a gente vive na gravação desse vídeo, de uma Selic de 2% ao ano. Então, não tem como, mas é um exemplo, tá? Provavelmente vai ser bem menos essa taxa, mas aqui é um exemplo. Então, o valor realizável do meu ativo, ou o valor mais atual do meu ativo, para eu poder considerar a, a liquidez, uma liquidez mais precisa, é de 586.435,95, tá bom? Bom, vamos lá. Fechou, né? O ativo fechou. Uma conta aí interessante e razoavelmente simples de ser feita, né? Mas vamos agora para o próximo. O próximo aqui é o seguinte, ó, os valores a pagar de 325 mil, tô lendo aqui, tá, gente? Vencem também em 30 dias. Então, também vou aplicar a taxa de desconto. Olha lá o passivo aqui, ó. Aos 30, a coluninha dos 30 dias está aqui, né? Também vou aplicar essa taxa de desconto. Então, vou pegar o valor de passivo e vou dividir por 1,03 elevado a 1, né? Não vai mudar nada, né? Vai fazer 315, 533,98. Então, minha liquidez corrente fica como agora, né? Então, vai ser igual a esse aqui, dividido pelo valor atual do passivo. Ou seja, vamos arredondar para 1,86. 1,86. Então, eu tenho uma mudança aí na minha liquidez. Então, para cada unidade de passivo circulante, eu tenho não mais 2, mas eu tenho 1,86 de cobertura, né? Então, a diferença aí, só para a gente falar em porcentagem, 86 dividido por 2, é de 7%, né? Menos 1, 7% aí menor, né? Então, a minha liquidez, na verdade, ela cai 7%, considerando o modo geral, né? Um modo geral, uma queda geral da liquidez, considerando aí valores atuais. Qual que é o valor, qual que é o peso de se fazer um tipo de análise desse? É justamente eu ter uma informação um pouco mais precisa, uma informação um pouco mais correta aí, quando se fala de análise de indicador, né? Uma análise de indicador. Já que é um indicador tão importante, então vale a pena, compensa a gente fazer uma análise mais minuciosa, uma análise mais precisa, tá bom? Então, pessoal, aqui uma análise aí do indicador de liquidez, considerando esse desconto que a gente citou, tá bom? Deixa eu voltar para o nosso Word aqui. Então, fizemos essa análise, né? Na verdade, tudo o que eu... Tá aqui, né? Toda essa análise foi feita, tá aqui, todas as informações. Então, elas só estão se repetindo aqui de um modo geral, tá bom? E aí, trabalhei um pouquinho mais detalhado o indicador de liquidez corrente, dada a sua importância, né? Então, vamos falar agora do indicador de liquidez imediata. O indicador de liquidez imediata é um indicador bem simplório, né? Bem básico, né? Então, o que ele faz? Ele mede o nível de recursos mantidos em caixa, equivalente de caixa, para fazer frente a pagamentos imediatos. Isto é, ele mostra o percentual de dívidas de curto prazo que a empresa tem condições de liquidar imediatamente. É um indicador extremamente questionável até, né? Porque assim, mas ele tem sua importância, né? Então, dificilmente uma empresa vai ter 1 para 1, né? Então, olha só para a caixa, só para lá para a conta caixa, disponibilidade de caixa, e avalio ela em função do passivo circulante. Se a empresa tiver realmente 1 para 1, é um problema, inclusive, porque significa estar com o dinheiro parado lá. E por que aquele dinheiro não está lá rendendo em algum investimento ou sendo investido na própria empresa, enfim. Então, também não é um indicador que ele precisa ter um número não muito alto, né? Não faz muito sentido, porque é recurso parado, né? Se bem que ele é estático, mas mesmo assim é uma análise que pode ser feita aí do ponto de vista gerencial de recursos de caixa, pode ser um problema. Um banco ia adorar ver lá um indicador de liquidez imediata 1 para 1, né? Ia amar, porque falou, olha, essa empresa aqui tem liquidez, posso emprestar para ela com maior tranquilidade, porque hoje ela já tem dinheiro para pagar todas as contas do ano que vem. Teoricamente é isso, tá? As contas têm suas dinâmicas, como eu já falei.
Mas é isso que o indicador traz aí de certa forma. Por isso que eu não posso cair no erro de analisar só o indicador puro e bruto, né? Eu preciso ter outras ferramentas de análise aí, tá bom? Então, instituições que trabalham com grandes volumes de operações à vista precisam cuidar para que as suas disponibilidades sejam suficientes para garantir seu funcionamento regular e, ao mesmo tempo, minimizar a manutenção de valores nessas contas, uma vez que são ativos de reduzida rentabilidade. Então, são ativos que têm baixa rentabilidade, né? Dinheiro em conta corrente, a não ser que você tenha algum interessante para o seu banco, que esse dinheiro vá rendendo, né? Mas fora isso, é um dinheiro que tem baixa rentabilidade, então preciso cuidar. Empresas que têm grandes volumes de recursos de entrada, de moeda, né, precisam sempre, ou vendas à vista, maioria de vendas à vista, precisa cuidar desse indicador, porque eu preciso gerenciar da melhor forma possível essa disponibilidade. Tá? Então, as instituições evitam trabalhar com volumes elevados de disponibilidade, principalmente no contexto inflacionário. Então, você vê que o indicador aí, ele traz um valor, ele traz uma informação, mas que ao mesmo tempo é mais para eu falar, olha, não pode estar muito alto, eu preciso controlar esse indicador. É um indicador mais para controle no sentido de mantê-lo baixo do que de querer que ele seja, de querer que ele seja alto, né? Ele tem um valor elevado, né? Então, a liquidez imediata ou instantânea deve ser apenas suficiente para fazer frente aos pagamentos imediatos. Ponto. Excedentes devem ser aplicados, eu acabei de falar, né? Então, a liquidez imediata, como que ela é dada? Caixa equivalente de caixa dividido pelo passivo circulante. Essa é a fórmula da liquidez imediata, né? Então, esse indicador representa o valor de quanto dispomos imediatamente para liquidar nossas dívidas de curto prazo. Considere-se que a composição do numerador, ou seja, do ativo do caixa e de equivalência de caixa, é completamente distinta. No numerador temos fundos imediatamente disponíveis. No denominador, dívidas que, embora de curto prazo, podem vencer em 30, 60, 90, 180 ou até 365 dias se eu estiver usando a informação de 31/12, por exemplo. Né? Então, tem tudo isso que eu preciso levar em conta quando eu analiso um indicador desse. Né? Então, a comparação mais correta seria com o valor presente de tais vencimentos, ou colocando-se no denominador o valor que pagaríamos se eu tivesse disposto a pagar todas as dívidas hoje. Então, o ideal para fazer uma análise precisa desse indicador é pegar todos os valores a pagar, trazer a valor presente, descontando com taxas que nós já fizemos um exemplo agora há pouco com o indicador de liquidez corrente. Né? Então, o indicador aí que é importante, mas ao mesmo tempo que precisa atentar para esse cuidado aí, né? E aí o próximo aqui é o indicador de liquidez seca. Né? Indicador de liquidez seca, que é um indicador que demonstra a porcentagem das dívidas de curto prazo em condições de serem liquidadas mediante a utilização somente de ativos monetários. Do ativo circulante, isto é, sem depender dos estoques. Então, olha a fórmula da liquidez seca, está aqui, ó. Indicador de liquidez seca é igual a ativo circulante menos o estoque. Deixa eu só pôr um parênteses aqui, né, gente, para a gente não... Porque tem que fazer assim, né, na hora de fazer o cálculo. Dividido pelo passivo circulante. Então, esse é o nosso indicador de liquidez seca. Às vezes o indicador de liquidez seca baixo não representa uma situação financeira desfavorável. Por exemplo, o supermercado ele tem altos volumes no seu estoque. Ele tem altos volumes no seu estoque e o estoque gira muito rápido, né? Então tem essa vantagem a se considerar quando eu trato aí de indicadores de liquidez seca em contexto, presta atenção, em contextos em que eu tenho altos estoques, mas com giro rápido. Exemplo, supermercado é um exemplo clássico, né? Então, nesse caso, o resultado vai ser baixo mesmo, é normal, porque eu vou ter uma aplicação significativa no estoque por causa do giro que a empresa possui. Então, diante disso, devemos utilizar igualmente dos índices padrão, a fim de constatar se o resultado é melhor ou pior do que o mercado ou do que anos anteriores. Então, sempre nós vamos fazer um exemplo logo mais aqui de liquidez, considerando um balanço e fazendo aí 3, 4 anos de análise para a gente poder, ou 3, 4 períodos, né, que pode ser no mesmo ano, mas 3, 4 períodos, e comparando esses períodos e vendo como que se comporta aí esses indicadores.
Atenção, uma coisa importante aqui, para o cálculo de liquidez seca, alguns autores, né, alguns autores da contabilidade, suprimem também a aplicação em despesas do exercício seguinte, ou seja, a despesa antecipada está lá no ativo circulante, uma vez que se trata de um grupo de contas cuja destinação é a transformação em despesa à medida que ocorre o seu fato gerador. Então, na prática, o que é uma despesa do exercício seguinte? É um valor que eu já separo, né, que eu já provisiono, porque eu vou gastar no período seguinte esse valor. Então, em tese, ele não é um valor que se transforma em caixa. Então, é interessante, né? São autores defendem, para mim faz total sentido, né? Porque não é um valor realizável. É um valor realizável, mas de despesa, né? Então, faz bastante sentido aplicar esse desconto aqui, né? Então, essa é uma variante muito adequada para se avaliar de forma conservadora a liquidez da empresa. É um indicador bastante conservador, visto a rotatividade dos estoques, tá bom? E o último aqui é o indicador de liquidez geral, né? A gente está chamando aqui no texto de ILG. Revela a liquidez considerando a totalidade dos ativos realizáveis e dos passivos exigíveis. É usado como medida de segurança financeira de longo prazo. Então, tem uma função de medida de segurança financeira de longo prazo. O ideal é que ele não seja inferior a 1, né? Com certeza, né? Então, porque eu vou explicar já a equação dele aqui, a gente vai aí já entender isso aqui, né? Caso se apresente com valores inferiores a 1, significa que a empresa tem ativos permanentes financiados com capital de terceiros, o que pode trazer dificuldades financeiras no longo prazo. Então, olha aqui, ó, indicador de liquidez geral, eu pego o ativo circulante mais o ativo realizável de longo prazo, que são contas com características do ativo circulante, porém de longo prazo. Então, um cliente a receber de longo, uma conta a receber de longo prazo, um investimento de longo prazo, dividido pelo capital de terceiros, tá bom? Aqui eu já pego uma liquidez mais geral, né? Não estou só trabalhando com ativos vencíveis ou realizáveis no próximo período, mas com períodos mais longos, né? E o capital de terceiros a gente vai ver. Então, o que é aqui, ó? O que define aqui? Deixa eu pôr na mesma folha que fica mais fácil, ó. ARLP, ativo realizado de longo prazo, AC, ativo circulante, nós já vimos, né? E capital de terceiros, passivo circulante, mas passivo não circulante, ou seja, tudo que é dívida no lado direito do balanço, considerando somente os passivos, somente as obrigações, e não considerando o PL, que está do lado direito do balanço também, né? Então, passivo circulante, vencíveis no próximo período, próximo ano, mais o passivo não circulante, tratando aqui se eu estou no 31/12, lógico, né? Se eu estou antes, o resto daquele ano mais o ano seguinte, né? Então, cabe ressaltar que o realizável a longo prazo pode apresentar contas com grande dificuldade de realização na prática, como, por exemplo, determinados direitos que vêm de precatórios. Então, é um exemplo, tá? Então, eu posso ter contas no ativo realizável de longo prazo que dificilmente vão se realizar, né? Eu tenho muita dificuldade de realização. Então, por isso que é um indicador que eu preciso olhar com bastante cuidado, que eu preciso ter um analítico das contas para poder chegar e até se eu quiser descontar essas contas, lembra assim, pessoal, nós estamos dentro da contabilidade gerencial de custos. Eu tenho essa liberdade de fazer tratativa com as contas, de fazer manobras, em bom sentido, com as contas, sem perda aí da fidelidade da demonstração. Por quê? Porque eu não estou falando de lançamento e escrituração contábil, eu estou falando de análise gerencial, tá bom? Então, esse indicador pode detectar a saúde financeira de longo prazo da empresa. Então, lembra só que o problema dos prazos empobrece o sentido da utilidade, a não ser que seja explicitamente levado em sua devida conta, como nós fizemos anteriormente aí com a liquidez corrente, tá? Os prazos de liquidação do ativo, do passivo e de recebimento do ativo podem ser o mais diferenciados possíveis, ainda mais se considerarmos que temos ativos e passivos a longo prazo, né? Então, também é preciso considerar tudo isso. Às vezes acontece que os índices de liquidez corrente seca se apresentam como razoáveis em decorrência de grandes volumes de longo prazo, de empréstimos de longo prazo. Então, o indicador pode ser bom, mas ele é bom porque eu tenho empréstimos de longo prazo aí, né? Então, quando calculamos a liquidez corrente, o numerador estará afetado para mais pela entrada disponível, ao passo que o denominador não será afetado, pois somente o passivo circulante é considerado. Então, eu junto os dois indicadores, né? Então, eu tenho os dois justamente para tratar disso, tá bom?
Então aqui tem um exemplo, né? Então vamos supor que em T0, deixa eu aumentar essa imagem aqui, pessoal, para vocês poderem enxergar melhor aqui, ó. Aí, agora sim, né? Melhorou, né? Então em T0 eu tenho a seguinte situação, olha só, eu tenho R$100 no ativo circulante e 10 no realizável de longo prazo, 110. No passivo circulante eu tenho 100 e o exigível de longo prazo não tenho nada e no PL tenho 10. Então bateu o balanço aí, né? Então o indicador de liquidez corrente seria igual a 1,10, tá? Vamos supor que logo em seguida a empresa obtém um empréstimo de longo prazo de 50. O ativo circulante entraria dinheiro aqui no banco, né, na disponibilidade. Aumentaria para 150 e o passivo circulante ficaria inalterado, porque é um empréstimo de longo prazo, e o exigível a longo prazo aumentaria de 0 para 50, ou seja, eu teria um aumento aqui no exigível de 50 e um aumento no circulante de 50. Certo? Então, como que ficaria aqui o meu ativo realizável mais o meu ativo circulante? Ficaria 160 e o meu passivo circulante ficaria 150. Então, olha aqui, se nesse momento confiássemos apenas no indicador de liquidez corrente para avaliar a situação da empresa, resultaria a 1,50. Entretanto, a posição é ilusória, né? Porque na verdade, olha só que interessante. Vamos pegar a liquidez corrente aqui, né? Então, ó, pensa que eu aumentei 50 aqui no ativo circulante, então com 150, e no passivo circulante, liquidez corrente, tá? Eu tô com 100. Então 150 por 100 igual a 1,50. Então qual que é o valor do indicador de liquidez geral? Que em vez de eu dividir o ativo circulante pelo passivo circulante, eu vou dividir os dois, né, o ativo circulante mais o realizável, pelo passivo circulante mais o não circulante. Então eu iria dividir os 160, ou seja, 110 mais os 50 que iria entrar aqui, os 160 por 150, então, na verdade, meu indicador seria de 1,07, um contraste significativo com o indicador de 1,5, que é o nosso exemplo. Então, é muito importante associarmos os vários indicadores de liquidez entre si. Então, pessoal, é importante a gente entender isso aqui. Deixa eu só mudar a câmera aqui. Importante a gente entender isso e poder ter uma junção desses indicadores. Então, fazer uma análise mais completa, uma análise mais detalhada, mais cuidadosa nesse sentido aí, porque vocês viram, uma simples alteração aí numa conta que não tem uma relação. Então, eu alterei uma conta de curto prazo com uma conta de longo prazo, já tenho uma grande mudança, um grande viés no meu indicador. Então, vale a pena analisar um contexto para poder justamente chegar a esse tipo de conclusão. Fechou, pessoal? Então é isso aí. Eu vou gravar um próximo vídeo aí, que vou lançar bem próximo a esse, com um exemplo, né? Fazendo um exemplo, um estudo de caso de análise de indicadores, tá bom? Então, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, né, nos ajude aí a espalhar esse conteúdo, né? Siga o nosso canal, né? Professor Kleber Novo. Curta esse vídeo, né? Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com seus colegas, enviar sua pergunta. Já gravei vários vídeos aqui que são resultado de perguntas, né, de estudantes que têm aí dificuldade com algum tema que se relaciona à contabilidade de custo, contabilidade gerencial, agora entrando aqui um pouquinho em análise financeira de empresas, tá bom? Então, fique à vontade aí para nos chamar para gravar. Eu posso gravar um vídeo com o seu exemplo, com a sua questão que você tem, enfim, estamos à sua disposição, fechou? Abraço, até o próximo vídeo.